Salve, turma boa! Semana de 18 a 25 de outubro de 2023. Considerações iniciais. Eu gravei duas aulas onde eu enfatizei muito a questão Israel versus Hamas ou Hamas versus Israel. Não são aulas iguais. Então, se você olhar lá nos vídeos do Vencendo Concursos, o slogan é o mesmo, mas é parte 1 e parte 2, e que envolvem outros temas. Agora eu já passo a diminuir um pouco, porque eu entendo que você já se familiarizou com o que está acontecendo, você que vem acompanhando todas as aulas, etc. Fica até o final, que eu vou repetir uma promoção, né? Editais abrindo hoje, né? Dia 25. Sem mais delongas, vamos lá. Diogo, por que você coloca toda vez o seu endereço? Porque muitas vezes são pessoas que estão chegando no canal agora. E aí querem saber como é a promoção dos livros, querem saber quando é que a aula sobe no canal do Instagram. Então é só seguir a gente lá no Instagram, né? As aulas do YouTube tem uma ou outra diferente daquelas que eu gravo semanalmente, né? E o modo para você mandar uma mensagem para mim para saber sobre os livros com questões inéditas de atualidades. Eu lancei agora, no dia 15, há 10 dias, o livro 15, né? E tem uma promoção. Tá? Aí manda uma mensagem no WhatsApp, até para tirar dúvidas se precisar. Eu ajudo você a analisar seu edital. Semana de 18 a 15. Começamos por temas de Brasil. Eu vou ficar pequenininho, daqui a pouco eu saio. CPI dos atos golpistas aprova relatório final e pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60. Não ia colocar o nome dos 60. Mas tem lá, dentre eles, o chefe do Exército, o chefe da Marinha, assessores direto como Mauro Cid, aquele hacker, e foi aprovado por 20 votos a 11. O que é importante a gente saber de uma notícia como essa? A relatora tinha mais de 1000 páginas, Elisiane Gama. Agora ela tem que fazer. Quais são os próximos passos? Ela saiu até Eliseta aí, mas é Elisame. Meu Deus. Cadê o nome dela? Elisiane. O texto da notícia veio errado. Seja remetido ao subprocurador, então vai para a Procuradoria-Geral da República, e ela entregou também no STF. Mas o STF entende que quem vai averiguar se a CPI concluiu que tem atos criminosos, golpistas, quem deve ser indiciado por crime e tal, é o Ministério Público, tá? E aí o Ministério Público pode acionar a Justiça Comum para julgar essas pessoas. Esse é o trâmite da CPI, tá bom? Dos atos golpistas. Existem, assim que ela ficou conhecida, né? Então, agora vamos aguardar o Ministério Público qual encaminhamento vai dar. Gente, estourou uma bomba aí, né? Que estão investigando e que o STF fez uma operação na Polícia Federal na ABIN. Porque a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, comprou um programa lá de Israel há alguns anos, e esse programa rastreava celulares. Então, centenas de celulares foram rastreados. Espionagem eletrônica. Está em sigilo judicial, né? Mas, olha lá, 33 mil acessos para saber principalmente onde as pessoas estavam, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, políticos da oposição, funcionários públicos. A gente não tem o nome de quem e como foi rastreado, mas a desconfiança é grande em razão da articulação do esquema criminoso identificado até aqui. Isso aí é gangue ABIN de rastreamento, né? E isso ocorreu no governo anterior. Não sabemos se esse governo não está rastreando também. A conclusão é que algo que é para ser feito
para a defesa do Brasil, do Estado brasileiro, para rastrear criminosos federais, sistemas de corrupção, mas não para rastrear político e pessoas comuns, servidores, advogados, policiais, jornalistas. Aí a coisa complica. Então tá aí mais uma bomba em Brasília explodindo, né, nessa coisa de rastreamento ilegal de pessoas aí. É um caso que vai, assim como a CPI dos atos golpistas, vai ter desdobramentos, e os desdobramentos são trazidos aqui na aula. E é por isso que eu sempre falo, não adianta assistir uma aula só, tem que assistir as anteriores. Por exemplo, eu vi que teve mais de 300 visualizações sobre a aula 1 do Hamas contra Israel e 100 e pouco da aula 2. Uma complementa a outra. Então tem 200 pessoas que estão voltando a assistir a aula da semana passada. E é assim que é atualidades. Por isso que a gente vai semanalmente. Gente, isso aqui é uma aberração, né? 21 metralhadoras furtadas, né? Lá do Exército, em Barueri. Encontraram 8 no Rio de Janeiro e 7 em São Paulo. E a Polícia Civil já liberou todo mundo. Agora tem 7 militares que estão sendo investigados por desviar. No fundo, são 2 casos diferentes. Aquelas 8 que foram encontradas na mão, eu não posso repetir aqui o nome daquele grupo criminoso do Rio de Janeiro, CV, tudo indica que eles perceberam o seguinte: se a gente fica com as metralhadoras, o Exército sobe no morro. Então, vamos entregá-las. E aí deixaram no carro as 8 metralhadoras para evitar um ato de violência por parte do Exército, apesar de que o Rio está em chamas, né? As outras 7 foi um trabalho da inteligência da Polícia Civil de São Paulo, que rastreou e descobriu que estava sendo negociada ali em São Roque, encontrou na lama as metralhadoras. Tudo isso ligado ao crime organizado do Rio de Janeiro, ao crime organizado de São Paulo, com parceria com membros de dentro do Exército Brasileiro. É grave, gravíssimo isso aí, e faltam 4. Porque essas armas de altíssimo calibre, né, elas derrubam aeronaves, só para você ter uma ideia, né? Então, precisa achar essas outras 4 na mão de quem que está, com certeza na mão do crime organizado. E cada coisa, né? Nas rapidinhas a gente vai destrinchar melhor. Olha, esse é o tema mais importante dessa aula e eu quero ler o texto com você aqui. Lula veta trecho sob marco temporal, que eu já expliquei, que é o 5 de outubro de 88, mas sanciona regras para a demarcação de terras indígenas. Parlamentares aprovaram um projeto que estabelecia a promulgação da Constituição como marco para definir a demarcação de terras indígenas. STF diz que essa tese é inconstitucional. E agora, o que pode acontecer? Os vetos que o Lula estabeleceu na sexta-feira podem ser derrubados. E aí, se são derrubados, o que pode acontecer? Alguém entrar no Supremo novamente e vai ficar essa briga até chegar em um acordo. Então, olha, o presidente vetou trecho de um projeto de lei que estabelecia a data da promulgação 5 de outubro como marco temporal. Então, para o presidente não existe mais o marco temporal. Está valendo essa decisão do Lula até agora, até o Congresso derrubar esse veto. Mas ele sancionou, ele não vetou integralmente. Olha aí 4 pontos. A previsão que o processo de demarcação será público e com atos amplamente divulgados e divulgados para consulta online, estava na lei. A previsão de que qualquer cidadão pode ter acesso às informações relativas a demarcações de terras indígenas, inclusive estudos, laudos, conclusões e argumentações, então não é nada sigiloso, se eventualmente novas terras foram demarcadas. Ele sancionou o que diz que informações orais citadas no processo de demarcação terão efeito de prova quando apresentadas em audiências públicas ou registradas em áudio. Então, se o índio consegue dizer e provar
oralmente, porque ele não escreve, né? Isto é um documento de que aquelas terras pertenciam a ele sancionou isso, né? Ele sancionou o que estabelece o direito das partes interessadas no processo de receber tradução oral ou escrito da língua indígena para o português e vice-versa, né? Vice-versa. Então, ele não vetou a lei por inteiro, ele vetou aquilo que dizia que as terras dos índios deviam ser aquelas que eles ocupavam em 5 de outubro. Mas se os índios ocupavam mais terras anteriormente, eles podem reivindicar. Como eu falei, isso é um grande imbróglio. Por que é um grande imbróglio? Se a pessoa comprou ou o cartório deu a posse da terra para a pessoa, sendo terra indígena, o cartório agiu errado lá em 1940, e a família toca essa propriedade rural até hoje, o erro foi do cartório em 1940. Mas a pessoa legalmente está lá, tem produzido, tem criado animais, e agora, indeniza ou não indeniza? Como é que fica essa pessoa? Se ela agiu conforme a lei nos anos 40. Nós temos que ver os dois lados, né? Então, muita atenção. Já entre os trechos vetados estão os que previam a possibilidade de cultivo de produtos transgênicos e de atividade garimpeira em terras indígenas, o que, por favor, né? Também foi vetado, segundo o governo, um ponto que possibilitaria a construção de rodovias em áreas indígenas. Então, veja, ele vetou algumas coisas, a parte mais importante é o marco temporal, né? E sancionou outras. Continua aqui. Indenização, o que está dizendo? Segundo o executivo, Lula também vetou o trecho que previa que o governo pagaria uma indenização para os ocupantes de terra que venham a ser demarcadas como áreas indígenas. O artigo 11, vetado por Lula, está aí, seria indenizável. Claramente o governo afirmando que não tem dinheiro. A indenização é uma das principais reivindicações da bancada ruralista, que não é pequena e que pode derrubar esse veto do presidente. Que se sabe que você que estuda direito constitucional sabe que o poder do Congresso é muito grande. E aí, gente, essa história tenho dito, né? A gente vai contando os capítulos, porque podem perguntar em prova. Aí você tem que saber o que ele vetou e o que ele sancionou. Eu coloquei nesses 2 slides. Dá um pause, leia com calma, porque esse assunto é um dos assuntos mais quentes de atualidades em Brasil desse mês. Se não mais quente. Vamos para as rápidas. Lula autoriza a entrada de 294 militares no Brasil para um exercício, uma Operação Corey. Ela é feita anualmente em parceria com os Estados Unidos, eles vêm treinar o nosso exército. A diferença é que dessa vez será pela primeira vez um treinamento na Amazônia, exatamente para que militares brasileiros possam combater o garimpo ilegal e o desmatamento. Após a Venezuela aceitar um acordo eleitoral, né, os Estados Unidos aliviaram sanções sobre petróleo, gás e ouro. Ou seja, a Venezuela pode sair um pouco do buraco, né? Desde que o Maduro honre o compromisso de aceitar as eleições com vigilância externa, democráticas e aceitando os candidatos da oposição, que até agora não. Quem é oposição contra ele, ele manda prender, né? E ele vai ter que aceitar. A Maria Corina, que ele proibiu de ocupar cargo público, venceu as primárias da oposição. E como é que vai ficar? Ela vai poder concorrer? Se ela não puder concorrer, o acordo fechado em Barbados, negociado pelo Brasil e a Noruega, entre situação e oposição na Venezuela, ele tem que deixar. A Câmara aprovou o Prêmio Glória Maria de Jornalismo, né? Então, o prêmio os candidatos serão indicados pelos líderes partidários, tá? Então, mais um prêmio aí em homenagem a essa brilhante jornalista aí. Operação Muti. Ministério da Justiça apreende quase 700 celulares em celas prisionais. Gente, isso foi a ação em 15 dias, me parece,
eles conseguiram pegar 700 celulares. A morte daqueles 3 médicos foi negociada, e aí é no Brasil todo, tá? Não é só no Rio de Janeiro, não vai com preconceito. Agora, como é que entra celular? É inadmissível, né? Comando Vermelho devolveu as armas, como eu já falei, né? Os militares já não estão mais aquartelados, tá? E eles acharam as outras 7 aqui em São Paulo. Bom, todo mundo ficou aí estarrecido com os 35 ônibus queimados lá no Rio, mais o trem, mais, enfim, o BR, né? Enfim, isso foi porque o sobrinho de um miliciano teria sido morto em luta com a polícia. Lá mora, na zona oeste do Rio, 40% da população carioca. Cada ônibus custa 850 mil e demora 6 meses para repor. Então, o que está acontecendo no Rio é uma coisa muito assustadora. Quando eles prendem ou matam um miliciano, começam até briga interna para saber quem vai ser o novo chefe. E agora, antes, a milícia brigava com esses grupos organizados, né? Porque a milícia, ela é uma coisa. Esse PCC e Comando Vermelho é outra, né? Isso é o crime organizado. A milícia também é crime organizado, mas ela cobra segurança das pessoas, internet, gás, tal. Então eram 2 grupos criminosos distintos, com atuações distintas. Um ligado mais a tráfico de drogas, né? E outro ligado que são as chamadas milícias no Rio de Janeiro, que você já deve ter ouvido falar. O que está acontecendo é uma briga interna entre as milícias. As milícias estão se juntando com os grupos de drogas. Há uma briga velada entre as polícias civis e militares do Rio e que não aceitam muito a ingerência externa. Mas hoje eu vi que o governador do Rio esteve em Brasília para pedir ajuda federal, não intervenção, ajuda, porque a coisa está, assim, asquerosa no Rio de Janeiro. Bom, outra que eu falei, Maria Corina Machado venceu as primárias lá na Venezuela e será indicada para enfrentar o Maduro. Ela está impedida de ocupar cargos públicos pelo Maduro, que persegue a oposição. Se ele não permitir que ela possa concorrer com ele em 2024, as sanções podem voltar. Na noite de ontem para hoje, a terceiro lugar, Patrícia Bullrich, declarou apoio a Javier Milei, né? Ela é da direita, ficou em terceiro lugar nas eleições e no segundo turno vai o Sérgio Massa, que é representante do kirchnerismo, né? Do peronismo, da esquerda que governa a Argentina, e ele teve 36% dos votos, o Milei teve 30% e a Patrícia teve 20%. Se ela transferir integralmente, este louco desse Milei que quer dolarizar a economia americana, fechar o Banco Central, brigou com o Papa, pode vencer. A gente, por enquanto, tem que dizer que ela declarou apoio. Vamos ver lá em novembro, o segundo turno, o que acontece, né? Depois da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos ficarem um tempão no impasse sem um presidente, foi eleito aí Mike Johnson, um republicano, o que é um grande imbróglio para o Biden, para aprovar seus projetos, porque o Biden é democrata, e esse cara conseguiu vencer, né? Tiveram 3 eleições, ninguém conseguia a maioria, né? E o Kevin McCarthy foi derrubado no motim de extrema-direita, porque ele aprovou medidas do Biden, e aí os republicanos se sentiram traídos. O problema é que esse Michael Johnson é amicíssimo do Trump. Então agora o Biden tem lá na Câmara dos Deputados um aliado do Trump, que tudo indica será o seu opositor nas eleições do ano que vem nos Estados Unidos.
Uma notícia aí interessante, 10% das pessoas trabalharam remotamente em 2022. O dado saiu agora, hoje, tá? A maioria do Sudeste e mulheres que mais atuam em teletrabalhos. 9 milhões e meio de pessoas equivale a 10% da mão de obra brasileira, né? Lembrando que quase 50% mão de obra não com carteira assinada. E a Venezuela, para dar uma demonstração que o acordo que ela quer partir para a democracia, o Nicolás Maduro libertou 5 opositores dele, mas ainda mantém 273 presos políticos, né? Então, ele está dando sinais que quer dar uma, digamos assim, guinada à democracia, mas a gente tem que conferir. O que importa numa hora como essa? É saber, por exemplo, quais são os passos que ele está dando para as eleições do ano que vem. Fechou um acordo, diz que vai aceitar a oposição, mas vai aceitar a Corina, que ele proibiu 15 anos? Vai soltar todos os presos políticos? Passo a passo nós vamos trazendo essas novidades que beneficiam a Venezuela na medida em que a Venezuela pode derrubar as sanções e os Estados Unidos, lógico, estão interessados em comprar o petróleo da Venezuela, uma vez que há uma escassez de petróleo no mundo e a gente não sabe se essa escassez pode piorar com a guerra, né? A guerra está em andamento e é no Oriente Médio, região mais produtora de petróleo. Entro agora no capítulo da guerra, mas não vou ficar 70% como fiquei, porque eu tenho muitas notícias para tratar com vocês estão observando. Hamas, Jihad Islâmico e Hezbollah, qual a força, onde e como agem os grupos armados islâmicos no Oriente Médio? Está quase que provado que realmente um míssil que destruiu aquele hospital partiu de dentro da faixa de Gaza e foi um erro deles, né? Todos os jornalistas já estão afirmando que não veio de Israel realmente, né? O Hamas atua na faixa de Gaza, na Cisjordânia menos, no Líbano menos, e tem 40 mil. E se esconde em mais de 500 quilômetros de túneis onde estão os reféns lá dentro da faixa de Gaza. Outro grupo, Jihad Islâmica, também atua, ele tem um braço no Irã, ele é menor, são 1.000, se fala em 1.000 a 5.000 aí, membros do Jihad Islâmico, que é aliado do Hamas e que não aceita também o Estado de Israel. Mas, enfim, tem diferenças entre eles, são grupos, né? Mas tem em comum essa atuação. A Jihad Islâmica atua em mais países, na Síria, na Cisjordânia, no Líbano, na faixa de Gaza e no Teherã. Esses são os chamados grupos terroristas que declaram guerra e estão atacando Israel. E o mais poderoso, o que está trocando, e há uma tensão muito grande na fronteira do Líbano hoje, né? Porque se o Hezbollah entrar na guerra, a guerra vai escalar. Porque o Hezbollah tem 100 mil homens, eles têm mísseis de cruzeiro, eles têm uma artilharia mais forte que o Hamas, e eles estão trocando. Eu brinco que sabe quando a briga vai começar, que um fica empurrando o outro? Eles não entraram e nem declararam guerra de vez a Israel. Todavia, eles são aliados do Hamas e estão trocando, sim, bombardeios com Israel. Este é um perigo muito grande. Até porque você vai ver uma notícia já que eu vou contar. Então, só para que você conhecer esses 3 grupos que são declaradamente inimigos de Israel. Eu já falei que existem outros tantos grupos extremistas, como o Talibã e etc. Olha, existe, para você entender então, o que se chama de eixo da resistência contra Israel, que é articulado pelo Irã, né, que reúne milícias xiitas no Oriente Médio. No segundo parágrafo, existem aí
quem são essas milícias e onde elas atuam. E por isso que a guerra hoje é entre Israel e Hamas. Mas se todos esses chamados de eixo da resistência se juntarem, a guerra pega uma proporção muito forte. Essa influência, no contexto da Síria e do Iêmen, que estão e na luta contra o Estado Islâmico. Segundo o serviço persa da BBC, esse eixo marcadamente anti-americano e anti-Israel é composto principalmente, para você saber quem é que está de um lado e quem é que está do outro, Irã, Síria, o Hezbollah, xiitas do Iraque, Afeganistão, além do Hamas e da Jihad Islâmica, que eu já falei, grupos militantes nos territórios palestinos, como o Hamas e a Jihad Islâmica, e os Houthis no Iêmen. Então, olha aí, é Irã, Síria, Hezbollah, xiitas do Iraque, Afeganistão, que é o Talibã, Paquistão, Jihad Islâmica e o Houthis, né? Importante saber que eles não entraram na guerra declaradamente, mas os americanos já avisaram, se vocês atacarem Israel, nós faremos um ataque a vocês, Irã e qualquer outro país. Gente, existem 6 milhões de judeus nos Estados Unidos e eles comandam o mercado financeiro americano. É por isso que eles vetaram a resolução brasileira na ONU, é por isso que eles dão dinheiro para os Estados Unidos anualmente e é por isso que o Biden foi até Israel declarar apoio incondicional a Israel, né? Aqui um infográfico que eu gosto muito de deixar para você ter o tamanho das forças armadas aí dos países. O importante é você olhar os ativos e os reservistas. De longe, o Irã tem 610 mil. Agora, Israel, com a convocação de 360 mil reservistas, já está na casa dos 500 mil, né, soldados, né? E Israel tem bomba atômica, o Irã é uma incógnita. O Egito tem um grande contingente e que não quer permitir, está deixando passar a ajuda humanitária a conta-gotas, que não é o suficiente, mas já declarou, como eu já afirmei em aulas, que não quer abrir a passagem de Rafah, porque teme que não só os estrangeiros, mas 1 milhão de palestinos passem para o Egito, e aí a coisa pode virar um conflito Israel-Egito. Então, eles querem deixar passar só ajuda humanitária. Ou seja, os palestinos estão ilhados dentro da faixa de Gaza e recebendo bombardeios. E eu tenho repetido, o que o mundo condena, o que a ONU condena, o que todos condenam, é o ataque ao terrorismo, é a criação de assentamentos de Israel na Cisjordânia, como eu já expliquei na aula anterior, e é o ataque dos dois lados a civis. Tá? Estão negociando com o Egito, inclusive o Lula ligou para os presidentes do Egito para deixar que brasileiros que estão na faixa de Gaza, que são cerca de 30, já tem um avião parado no Egito esperando para sair. Mas o Egito não quer abrir a passagem para passagem de pessoas. E Israel não quer deixar entrar combustível. Israel revelou hoje uma foto dizendo que tem combustível na faixa de Gaza, nas mãos do Hamas. E os hospitais alegam que até amanhã ou depois, se não entrar combustível, os geradores não têm, né? E aí o hospital para. Então, todos esses elementos marcam essa guerra. Aqui, ó, bem legalzinho para você saber o que é, onde os palestinos vivem. A faixa de Gaza, que está totalmente cercada, que é aquela laranja, e essa parte maior, que é a Cisjordânia, que não tem só palestinos. Você vai ver aí, ó, área A, né, que é em laranja, controlada pela Autoridade Nacional Palestina. Área B, controle misto. E a área C é a área que os israelenses controlam desde 67, né?
assim como parte da Síria lá ao norte, as colinas de Golã. Então aquilo que era para ser território totalmente dos palestinos, na Cisjordânia, que é a maior parte, que é governada pelo Al-Fatah, que é um outro partido político que controla a Autoridade Nacional Palestina e que discorda do Hamas, ele não tem total controle da Cisjordânia, porque Israel dominou em 67 até agora não entregou, e Israel vem produzindo aquilo que eu chamei de assentamentos, que são bairros dentro da Cisjordânia. Tá? O Biden, depois que voltou, e o Biden foi um grande articulador para que o Egito deixasse passar os caminhões, né? Ele negociou, obviamente, numa estratégia política, ele pediu ao Congresso americano 14 bilhões de dólares a mais, cerca de 70 bilhões para Israel. É uma nítida ajuda clara, né? Ele também pediu dinheiro para ajuda humanitária dos habitantes civis da faixa de Gaza e também para civis de Israel. Mas também pediu ajuda, dinheiro para a guerra da Ucrânia, pediu dinheiro para defender Taiwan, né? Num total de quase 100 bilhões de dólares para ser investido na guerra, 500 bilhões de reais. Resta saber se... aqui tá errado ali, tá? Na quarta-feira deu liberação de 100 milhões, não, são 100 bilhões, né? O que vezes 5 vai dar 500 bilhões de reais. Então, os textos jornalísticos também erram. Mas esses 100 bilhões que ele vai pedir para o Congresso é para as várias guerras que estão no mundo. A Ucrânia, Israel, tal, no caso, seus aliados. A Ucrânia, o Taiwan contra a China, Israel. E aí é o que eu falo, se aquele eixo da resistência que eu mostrei para vocês, que são aliados do Hamas, entra na guerra, é uma guerra que, assim, vai colocar os Estados Unidos bombardeando, porque eles são declarados amigos de Israel. E assim, abre aspas, Diogo falando, o que levou à Segunda Guerra Mundial foi a incompetência da Liga das Nações, que foi o embrião da ONU e que permitiu a ascensão do nazifascismo. Ela era para promover a paz, assim como a ONU também. E essa estrutura da ONU como está, um veta de cá, outro veta de lá, não está sendo eficiente para promover a paz no mundo. Eu não estou dizendo que vai ter uma terceira guerra mundial, mas ONU, você precisa se remodelar. Você precisa ser mais eficaz. Porque se a sua função é cuidar das crianças, da educação, da cultura, é também produzir a paz mundial, e isso ela não está conseguindo. Especialmente no momento em que o Brasil preside o Conselho de Segurança. Aqui é o que eu falei, né? Todo dia tem passado, desde sábado, hoje é quarta-feira, poucos caminhões com remédios, alimento, água, né? Mas ainda não chega a 10% do que eles precisam. Eu mostrei na aula passada onde ficava a passagem de Rafa, aí, e é o sul da faixa de Gaza, mas você tem centenas de caminhões aguardando. Eles fazem uma vistoria severa ali na fronteira, mas ainda é insuficiente. E se essa ajuda humanitária não chegar, é questão de horas, eles estão falando em horas. Assim que as coisas mudarem, a aula que vem eu atualizo. Está entrando, mas pouco. Nos primeiros 15 dias da guerra não entrou nada. Gente, olha que loucura essa notícia de hoje. Líder do Hezbollah, do Hamas e Jihad Islâmica, aqueles três que são aí unidos contra Israel, se reuniram hoje.
Você imagina que eu andei por mais de 10 jornais para tentar ver se eu descobria onde que houve essa reunião. E foi secreta, eles conseguiram, os líderes desses 3 grupos, dois lá da faixa de Gaza e um do Líbano, se reuniram. Tudo que eu ouvi, eu vou repetir. Israel diz que a guerra tem 3 fases. Esta é a primeira fase, a segunda fase seria invadir a faixa de Gaza e a terceira fase é a destruição completa do Hamas. Essas são as 3 fases que o Benjamin Netanyahu falou e disse que por isso a guerra será longa. Os analistas que eu escuto, professores de relações internacionais, inclusive tem um cara que está em Israel, a 5 quilômetros da faixa de Gaza, da CNN Internacional, que deu a notícia e falou, olha, a tensão com o Líbano está muito grande por conta do Hezbollah, se ele entrar na guerra, né? Que é um grupo terrorista, extremista. Ele alertou que essa reunião era o seguinte, se Israel invadir a faixa de Gaza por terra, nós vamos atacar Israel. E aí o Hezbollah entraria na guerra. Suposição de quem está lá, e lógico sabe melhor do que eu, mas não foi revelado o teor dessa guerra. É lógico que ninguém vai se reunir para romper. Eles se reuniram para somar forças. E somar forças contra quem? Contra Israel. E foi hoje essa reunião. Precisamos aguardar, né? Mas não informou onde a reunião ocorreu. Foi feita uma avaliação do que os partidos do eixo da resistência devem fazer nessa fase sensível para alcançar uma vitória real para a resistência na faixa de Gaza e parar a agressão traiçoeira e brutal contra o nosso povo. Então, eles estão se articulando. Ainda hoje, quarta-feira 25, Atualidades é assim, né? Os fatos mudam a todo momento, por isso o professor Cristiano me pediu para que eu sempre vá atualizando e por isso eu peço que você vá assistindo, vá acompanhando, né? A gente vai atualizando. Hoje não entrou, amanhã pode entrar e aí eu venho aqui e falo, olha, novidade na guerra. É assim que é Atualidades. Por isso que é importante estudando aos poucos, fazendo as questões aos poucos, assistindo todas as aulas. Tá, pessoal? Rapidinhas da guerra. A guerra será longa, já falei, né? Já passam de 7 mil mortes. Isso foi quando o Rishi Sunak da Inglaterra esteve lá. Quem está rodando lá agora é o Macron. Estados Unidos emitem alerta de segurança mundial, ameaça de que americanos sejam atacados por radicais pelo mundo, né? Isso acontece. Mataram lá 2 na Bélgica, num jogo. Quase metade das mortes de crianças e adolescentes registradas no conflito na faixa de Gaza ocorreu nas 2 últimas semanas. Foram mortos 1.500 menores. Desde 2000 morreram 3.200. Em 2 semanas eles mataram mais de 1.500. Esses números devem sempre ser atualizados e devem ser sempre maiores. Então veja, em 15 dias os ataques de Israel mataram. E aí, menor, criança, é civil, né? É que o Hamas usa essa gente como escudo humano, vocês sabem. Israel já está fazendo ataques pontuais ali dentro do território de Gaza, já falou, e tudo leva a crer que a próxima fase, eu estou fazendo análise de futurismo que eu não gosto, é a invasão. Se invadir, vai ser terrível, a guerra vai ser horrível, porque aí os reféns podem ser mortos, né? Tem 220 reféns. Mantimentos chegam, já falei, né? Mas a ONU está alertando aquela questão dos hospitais. Gente, estou chegando nos 40, tem que acelerar. Entrega secreta de armas e batalhas no leste, as últimas notícias da guerra da Ucrânia. Estados Unidos entregou esses mísseis ATACMS de longo alcance, e esses mísseis aí estão deixando furioso Putin.
As batalhas estão ocorrendo numa contraofensiva lá no leste ainda, e a Ucrânia tem obtido algumas vitórias por causa desses mísseis que são de longo alcance, chegam a 300 quilômetros e muito poderosos, inclusive com aquela arma de fragmentação. Então, isso pode fazer com que a Rússia use mais poderio, né? E os deputados ucranianos deram luz verde para o projeto de lei que visa eliminar a influência russa na religião, porque existe dentro da Ucrânia a Igreja Ortodoxa e ucraniana, e os ucranianos entendem que essa igreja ela é ligada à Igreja Russa e que está usando a religião para influenciar a população dentro da Ucrânia. Bom, aqui eu já falei, já houve o primeiro turno na Argentina. Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia e representante do atual governo, vai enfrentar o extremista de direita no segundo turno. Como eu já falei, a Patrícia Bullrich, que pegou em terceiro, declarou apoio ao Javier Milei, porque ambos são da direita. Vai começar o segundo turno agora, vamos ver o que eles vão propor, né, e como será o debate. A eleição é prevista para novembro. Há um receio muito grande desse Milei vencer, porque eu brinco, esse cara não bate muito bem do cabeção, não. Ele faz umas declarações muito radicais, né? E não que a extrema esquerda esteja governando bem a Argentina, não. Inflação de 12% ao mês dá quase 180 ao ano. A Argentina está numa crise, 40% de desempregados, né? Fome, gente abaixo da linha de pobreza. E esse atual governo está querendo se manter com o Sérgio Massa. E assim, eu tenho dito isso, né? Sempre muitos extremismos no mundo. Não vem o centro, não vence a eleição, né? Não acabou, não sai daí. Então acompanhar, porque a Argentina é o nosso maior parceiro econômico aqui na América do Sul. E se o Milei ganha, isso pode afetar o comércio brasileiro com a Argentina, porque ele declarou que não quer nenhuma relação com o Lula, né? O Brasil deixou de ser o maior parceiro econômico da Argentina, hoje é a China. Mas aqui na América do Sul são os grandes compradores dos nossos produtos industriais. Uma oposição, não estou defendendo Massa, porque eu acho que ele levou o caos à Argentina. Não estou defendendo a esquerda da Argentina, nem a direita brasileira. Estou dizendo que quando você tem uma situação de opositores, né, isso pode afetar o comércio. Isso é fato. Isso é fato. Fato. Não é uma análise minha. Para mim, quero que eles saiam dessa crise, seja pelas mãos da direita, pelas mãos da esquerda, que o povo argentino consiga se levantar. É isso que eu quero, né? Isso é o mais importante nesse momento. Sair dessa crise, porque vamos parar com a rixa de Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, né? São povos latino-americanos, nossos irmãos. Muito bem. Pessoal, a promoção. Eu estou fazendo 5 livros, eu cobro R$25 cada livro com 100 questões. Eu estou fazendo 5 livros por R$70. Ou seja, você está pagando 3 e está levando 2 de graça. E aqui estão os livros aí, e com os períodos que ele abrange, tá? Então, o livro 12, que é o verde, mais a sua direita aí, o livro 11, que trata de temas de abril, de fevereiro, aí depende muito de qual é o seu edital, né? E, como eu falei, estava errado, eu fiz errado na semana passada, estava 15 de setembro, não, é de 30 de agosto a 15 de outubro. Então pegam temas de setembro inteiro e mais 15 dias de outubro, 45 dias com 100 questões. Estava escrito 15 de setembro, o livro 15. Não, eu corrigi, eu escrevi errado.
15 de outubro. Você está vendo que a cada 45 dias eu estou fazendo um livro, né? Então, por exemplo, eu quero terminar o livro 16 no dia 30 de novembro, tá? Porque é mais ou menos isso que está acontecendo. Eu acho que é uma promoção muito boa para você aí adquirir esse... Quando é que você vai achar 500 questões de atualidades inéditas, Brasil e mundo comentadas por esse preço? São 500 páginas, né? Manda um WhatsApp para mim, tá aqui o meu endereço. Maravilha? Já falei, é só mandar um WhatsApp, quer que eu analise seu edital, eu analiso. E para quem está assistindo pela primeira vez, aqui os endereços do Vencendo. Entra no canal do Vencendo Concursos. Eu vi que hoje o Dorival Conte Júnior, professor de português, deu a dica de como fazer uma redação. Aula gratuita. Toda semana tem aula minha. Clica em vídeos e vai descendo. A análise de edital, quantas aulas o Cristiano dá de graça para prefeituras, concursos grandes. Gente, é o canal que mais cresce exatamente por ofertar e deixar lá. Os outros fazem o quê? Ficam usando esse tempo para fazer jabá. Eu acho que é uma ajuda mútua. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Quando vocês adquirem os livros, vocês estão me ajudando. E quando eu ofereço a minha aula gratuita, também estou te ajudando. Eu Vencendo também está te ajudando, ofertando. Porque eles me remuneram por isso. Então, é um ajudando o outro, né? E é assim que a gente cresce. Muito obrigado, um forte abraço e até novembro agora com as atualizações da guerra. Tchau, tchau. Desculpa o tempo excessivo aí, mas é muita notícia.